preocupadíssimo com o jogo de domingo, apesar de que, se eu não estiver enganado, César Lucena está invicto nos jogos em que ele atuou como interino. São 6 jogos e uma derrota. Um abraço para ele, que por mais que... Eu sempre disse isso aqui, eu gosto muito do César. É um cara que tem uma luz, uma energia tão boa, e eu torço muito para que ele estude muito, muito, muito e tenha seus resultados aí com relação à sua carreira, né, do que ele queira fazer. Mas a galera critica, né, cai muito em cima do César Lucena. Eu quero falar do resultado. Até agora está invicto, então não há de se falar. E números não há argumentos, né? Eu estou falando de número. Número é o que vende, né, o marketing. Então, nesse sentido aí, contra um Cruzeiro, eu não sei se esses números ficarão positivos. Eu, sinceramente, eu nunca fui de mentir, nunca fui de... Tem duas coisas que você não vai dizer, que eu sou bandido ou que eu sou mentiroso. Duas coisas. O resto você pode dizer. Tomador de cerveja, não sei o quê, e eu digo na cara. Eu não acredito domingo na vitória do Sport. Tu acredita? Postar numa bet? Como torcedor, que eu sou também, não. Claro, estarei lá na medida do possível, torcendo para o clube, né? Mas uma bet, R$1.000, tu aposta, Alessandro, R$1.000 da tua conta agora direto na bet. Aposta não, meu irmão, porque a probabilidade é muito remota aí de um Cruzeiro que vem completo, empolgado. Gabriel Jesus fez um gol da porra de pênalti. Porra não, né? Que perdeu. Mas, enfim, vem com o seu time titular para a capital pernambucana. Já o Sport, e aí eu vou passar a bola para você, o técnico chega hoje, não é isso? Estava numa faculdade, que não é universidade, é uma faculdade aí de Lisboa, né? Fala aí, macho velho. Ele estava, Alessandro, dando uma palestra, na verdade, uma mesa redonda, né? Aqui na Faculdade de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, né? É uma instituição universitária, Alessandro, que forma para a educação, ciência do desporto, ergonomia, enfim, coisa desse tipo. E ele foi dar uma mesa redonda, né, com um treinador do Casa Pia, com ele, e a mesa redonda era muito interessante, que foi estratégias motivacionais antes e durante a competição. O que o treinador pode fazer? Esse foi a mesa redonda que ele participou ontem, né? Ou seja, tem tudo a ver na prática com o que ele vai ter a partir de hoje ou amanhã, no caso, com o Sport Clube do Recife. Eu não pude, por exemplo, participar dessa palestra, porque foi aqui na faculdade que eu acabei de falar, na Faculdade de Lisboa, de Motricidade Humana, mas com certeza eu acho que ele deve ter abordado essa questão, né? E assim, ele é um cara muito novo, né? Deixa eu só traduzir aqui. Deixa eu só traduzir aqui para a galera o que é ergonometria. Quando você senta numa cadeira e a cadeira dói nas costas, essa ergonometria, ela estuda tudo isso, o conforto, a dinâmica, para que você esteja no melhor conforto possível, o teu corpo adaptado a essas nuances dentro do questionário. Não só do trabalho, né? A ergonometria é uma geral aí que se dá. Então, é uma faculdade, né, Aníbal, que você está falando aí, Sim. Que também, além de ergonometria, você falou que é o quê também? Trabalha com ciências, né, educação, gestão, desporto e reabilitação psicomotora. Isso, tem tudo a ver. Então, só para traduzir, porque às vezes a gente fala umas palavras aqui achando que todo mundo sabe, né, e é bom traduzir, porque tem uma grande parte aí que não sabe o que é ergonometria, né? Para saber o que o cara está fazendo, que lugar é esse, por quê, como, quando, enfim. Mas fala, desculpa ter... E a palestra que ele foi dar, Alessandro, foi muito interessante, porque, cara, sobre estratégias, por exemplo, né, que... Estratégia que vem de onde? Do grego estratégia, do latim estratégia, do inglês strategy, né? Sim. Da estratégia dentro e fora de campo que um clube tem que ter, né, velho? Porque, veja só, estratégias motivacionais, porque, veja bem... Rapaz, vai precisar muito desse papo. Muito. E, inclusive, eu não duvido, por exemplo... Assim, e depois da live de ontem, que ele vai precisar mesmo. Eu não duvido, por exemplo, né, que... Eu não tenho essa informação, mas talvez ele ontem já foi para lá como já treinador do esporte, e falando sobre isso, olha, eu vou para um time, por exemplo, que está na lanterna do Brasileirão, e por incrível que pareça, por incrível não, o Brasileirão é muito visto aqui,
né? Porque ele é muito. Você tem Abel Ferreira, você tem agora Antônio Oliveira, você tem N treinadores portugueses aqui em Portugal, né? E acho que um jogo por rodada passa aqui na TV aberta em Portugal, então o Brasileirão ele é muito visto, e geralmente esse canal, que é o canal 11, o canal da Federação Portuguesa, passa jogos dos times que têm treinadores portugueses, então o Sport passou muito aqui, né? Passou muito para aqui para Portugal, o que é muito bom, inclusive, para a marca Sport Clube do Recife. Então, eu acho que ele pode ter usado a própria vida dele agora. Olha, eu estou indo ao Recife, eu estou indo para Pernambuco, eu estou indo ao Brasil, pegar uma equipe que tem 2 pontos no campeonato, de 38 rodadas, das quais faltam ainda 31 para jogar, e eu vou pegar esse time e vou motivá-lo para sair dessa zona de rebaixamento, né? Então, assim, é muito louco isso, né? Porque, assim, primeiro, a gente comentou isso durante toda essa semana, praticamente de segunda a quinta. O técnico que viesse, ele tem que saber lidar com pressão, ele teria que saber lidar com motivação, apaziguar incêndios, ou, nesse caso, Incêndio do caralho. nesse caso não é nem incêndio, nesse caso já é a floresta amazônica pegando Olha, deixa eu te contar um negócio. não, A live de ontem deu tanto rolo lá dentro. Tanto rolo. nada a ver com isso não, viu? Olha, eu só sou um mero coadjuvante, tá Não, ligado? é Porque porque aquele negócio que eu tô falando, atenção, não, eu queria dizer, você deu o mote, eu fui pesquisar o mote e atrás do mote eu descobri um monte de coisa. veja bem, veja, o que eu falei ontem, veja, Não, mas vamos voltar pro papo. tudo bem, Quem passou a quiser passagem. assistir segundo tempo, depois dos intervalos de ontem, assista. Mas vai, vamos lá. Senão, Então, a gente já falou outro. não, Vamos embora. inclusive, é tão prova de que a diretoria nos assiste que foi 2 pedras cantadas aqui pelo Bandeira Rubro-Negro. Primeiro, galera, faça a promoção para ingresso. Aí tu falasse, mas já tem instância, que não sei o quê, que não sei o quê. Pumba, 20 conto. Não, Toma, mas distraído. eu não quero dizer que foi por causa da gente, não, nesse sentido, não, Mas, entendeu? veja, quem sabe, né? É. Alguém cantou essa pedra por aí? Eu não sei. Você ouviu primeiro aqui como se fala. Porque eu falei, caramba, faz uma promoção, chama o torcedor. Eu sei que do técnico, voltando para o papo do Antônio Oliveira, chegou para mim que a galera, os caras ligaram para ele, coincidência ou não, após a live de plantão que a gente fez aqui, dizendo que tem 4 na concorrência. Além dele, mais 3, quer dizer. A gente... Enfim, não duvido, mas também não tenho essa certeza. A turma acha que foi aquela história. Opa, vamos garantir aqui essa resenha, baixa logo, e foi por esse caminho aí. Deus queira que tenha sido. A gente também tem que ver o seguinte, não podia protelar muito tempo não, cara. Veja, eu dizia aqui, sob hipótese nenhuma, o Sport pode ir para esse jogo de domingo com César Lucena no banco sem ter o técnico contratado. Era muito temerário que isso acontecesse. Não, o Sport pode até ir com o César Lucena para o banco domingo, ok. Mas você já tem um cara para comandar esse time. Isso é muito importante. Né? Que ele se apresente, que ele converse, que ele dê pelo menos um treinamento, que é sexta-feira, né? Em 2 períodos, que está no sábado de manhã para concentrar no sábado à tarde, porque eu joguei em Recife. Então você teria três sessões de treinamentos para ajustar algumas questões. Matheus Alexandre, por exemplo, conhece o técnico, jogou com ele no Cuiabá um tempo do caramba, então quem sabe ele possa ser recuperado por ele, porque que ele não queira, custou X milhões, né? Então essa é a ânsia de todo mundo. Pode X nisso, mas a gente vai falar dele ainda. Então, o homem está chegando. O embarque... Sai que horas o voo aí? Tudo sai daqui de 5 horas da tarde e chega no Recife de 8 da noite. 5 da tarde de Portugal e chega ao Recife de 8 da noite, porque eu tô há 4 horas na frente de vocês. Então, aqui para mim são 15, 17, para vocês são 11, 17. Então, como é voo internacional, ele tem que chegar no aeroporto 3 horas antes. Então, para despachar mala, aquela coisa toda. Ele deve já estar na sala de embarque, né, do aeroporto Humberto Delgado, aqui em Lisboa, vai pegar o voo das 5 horas da TAP, chega ao Recife às 9h30, 8, 9 horas mais ou menos. De hoje. Deve assinar já o contrato hoje, se é que já não assinou, eu não tenho essa informação. Eu acho que como ele já está no Brasil, já tem autenticação de Gov, de tudo, acho que ele já assinou esse contrato. Já tem CPF, autenticação, ele já fez isso. E amanhã, né, amanhã
a apresentação pela manhã. Eu estou chutando, tá, gente? Possibilidade de agenda. Quiçá tarde amanhã. A gente está esperando aí o aviso da assessoria de imprensa. Um abraço para todos. E para comparecer e transmitir para vocês, eu acredito que à tarde, na sexta-feira, tendo em vista que sábado, domingo o Sport joga. Ô, Alessandro. Mas eu não acho que ele vai, não. Ô, Alessandro. Para o banco, não. A nossa audiência é muito qualificada, vice. Sempre foi. Eli Black botou um ponto aí que eu não observei, não, mas é muito bem observado. Parabéns, Eli Black, por isso aí. Lê aí, Alessandro. Eli Black, valeu, meu irmão. Vocês notaram Pablo e Sérgio Oliveira postaram foto treinando no Sport quando soube da contratação do técnico? Verdade. O que tu quer dizer com isso? Não entendi a charada, não. A charada é que, 2 pontos, é como se... Eu percebi assim, né? Imagina. Um renovo. Ai, porra, tu quer matar o fofoqueiro, é? Porra, que demora do cacete. É como se fosse um renovo, sabe? Tipo assim, voltamos a... Aquele treinar, sabe? Entendeu? Isso seja coincidência. Ah, sim. Tá, entendi agora a charada, porque eu não tinha entendido porra nenhuma. Galera, a gente tem assunto, né, para vocês da live de ontem, dar uma sacada aí, para a gente não tá entrando muito nisso aqui. Provavelmente Eli Black estava com a gente ontem e assistiu isso aqui. Carlos, enfim, daqui a pouco a gente lê vocês aí. Então, o técnico deve chegar, vai chegar hoje à noite, meu querido Aníbal. Poderia estar com um celular lá, fazendo uma live com a gente, entrevistando o homem, né? Mas optou por estar em casa. Eu pensei nisso, mas... Porra, devia ter ido, porra. Ia ser uma complicação. Eu bancava o teu Uber, porra. Eu pagava o lanche no aeroporto. Tem que falar com a minha chefe, não sei o quê, passei mais cedo. Que você tem levado carão aí, mas vamos embora. O provável time do Sport para domingo contra o Cruzeiro, a gente está trabalhando com essa possibilidade aqui abaixo. Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e Cariús, Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira, Titi Ortiz, Atêncio, Pablo e Barleta. Tu botasse atenção aí, botasse atenção, não, botasse atenção. Foi eu não, foi o estagiário. O estagiário. O estagiário. Esse time, eu iria nele, viu? Não tem muito o que inventar, não. Tu ia e é freio de burro. Tu vai ou tu vai? Eu iria nesse time aí, velho. Eu colocaria isso. E eu botaria Sérgio Oliveira com o Titi e botaria Pablo e Atêncio. Só lembrando, o Lucas Lima... Se ele quiser jogar, né? Se ele quiser jogar, né? Se Sérgio Oliveira quiser jogar, né? Sim. Enfim, por que tá dizendo isso? Porque, Alessandro, mediante o que a gente vem vendo, o cara, às vezes, está à disposição, incentivado toda... Eu estou vendendo peixe do programa de ontem para a galera assistir, depois do intervalo. Você veja, você reseta, vai lá, dê like ontem. Dê like lá, viu, porra? E aqui também. O cara tá tão curioso que, de repente, larga a live para ir lá e depois voltar para cá. Mas não larga aqui não, pelo amor de Deus. Vamos embora. Larga não. Lembrando, o Lucas Lima tá fora por causa de cartão. Amarelo, sim. Aliás, Alessandro, tem mais gente assim, pendurada, tu sabe dizer? Agora para te dizer, eu não vou dizer que tu me pegasse não, porque tu não me pegou. Mas assim, e nem vai, tá amarrado, lá ele. Eu tô perguntando porque assim, a gente vai ter também um clássico muito importante no próximo jogo, né? Que é o contra o Ceará, que queira ou não queira, é um clássico nordestino que já decidiu as Copas do Nordeste e tal. E pronto, é importante você ter, em tese, um time completo. É fato que o Lucas Lima vai voltar contra o Ceará, né? Eu tô ligado que onde tu queres chegar. Aliás, onde tu chegastes agora. Mas na fase que o Sport tá, não tem isso não, velho. De zerar cartão. Velho, tá no limite, vamos no limite, ninguém larga ninguém. Pelo menos era para ser assim, né? Vai olhar o programa de ontem, no segundo bloco, que você vai entender tudo que a gente tá falando. Aqui é tipo novela e aula de matemática. Se você perder a aula de matemática, com certeza você lembra, eu me lascava demais, isso vai, misericórdia. Se lascava assim. Assistindo eu já me lascava e perder a aula de matemática tá fudido. Sabe o que era que me salvava? A tela que passava de manhã. Novela e série. Você não pode perder um capítulo. Então tem que correr atrás disso aí.
Então, está fora. Sérgio Oliveira volta, né? E a gente está contando com o Sérgio Oliveira no time titular. Sim, vamos ver qual é, mas eu acho que volta. Acho não. Eu apostaria na Bet que ele volta. Veja, se voltar, são 6 jogos, né? Aí, em tese, mais um, ele não pode mais para canto nenhum. Tu quer insinuar o quê, porra? Não, eu quero insinuar... Para! Vai assistir o programa de ontem, que a gente conversou muita coisa aqui. Então, Sérgio Oliveira volta. O zagueiro Thierry tá voltando, né? Todo mundo apto aí ao banco, né? Tá apto a jogar, só que não cobrem do Thierry, o Thierry que a gente sabe quando ele tá bem, tá? Ontem eu comentei, inclusive... Não cobre o Thierry 2019, 2020. Não. É um puta de um jogador, mas há meses, né? E nesse jogo e nos próximos não estará nem a chuteira, nem um dedo daquele Thierry que a gente conhece. Avaliando financeiramente, Thierry hoje é um prejuízo para o esporte, né? Em termos de retorno. Não está dando retorno há muito tempo, então tem que correr atrás, Thierry, e vamos torcer, né? Porque é um cara do bem, um cara líder, um cara... É outro cara que eu curto. Eu não tenho nem amizade com ele assim e tal, né? Oi, tudo bem, no máximo. Mas eu transmito uma coisa boa de liderança e de homem de caráter, de homem que tenha esse tipo de vibe. Eu acho que é um dos caras, Alessandro, que futuramente, se ele quiser, ao aposentar, já que ele é de uma pessoa, ele pode muito bem trabalhar no esporte, sabia? Como diretor técnico, como gestor, porque é um cara que se identificou muito com o clube, sabe? É um cara que fala bem, se expressa bem, é do lado do Recife, está a 100 e poucos quilômetros do Recife. Se ele quiser, eu acho que ele pode fazer muito bem isso e ficar no clube, enfim, porque ele tem muito know-how e gosto muito dele. Beleza. Deixa eu falar uma merda aqui agora, mas não vou falar, não. Não vou. Bota o Cabanga para fora. Bota o Cabanga para fora. Não, eu sei. Rapaz, eu vi Léo Dias ontem, no aniversário dele, inclusive. Eu sou doido para conhecer aquele cara, velho. Ele é piedade no Paiva. Piedade não, né? Ele mora lá em Paiva, em um daqueles prédios ali. Ele falou o seguinte: eu aprendi com meus erros, e quem não aprendeu, né? Ele dizendo que já foi... Como é que fala hoje o nome? Cortado não, censurado não. Anulado, cancelado. Cancelado, sim. Esses, porque, meu Deus, dava informação que era verdade, mas aquela verdade não podia ser dita naquele momento. E o público o cancelava achando que ele estava inventando a história, inventando moda, e depois viam que ele estava. Tem coisas, inclusive, que eu não posso falar aqui. Tem muita coisa ainda para eu falar que eu ainda não falei. Quem sabe no livro, ou quem sabe quando passar essa fase, né, para que a gente possa ajudar o Esporte Clube do Recife. Agora, tudo que eu falei ontem, eu assino embaixo, porque foram várias bocas vomitando, né, no bom sentido do vômito. Tem bom sentido de vômito? Tem não, né? Tem desabafo, né? Pronto. Nesse sentido aí. Então, do time tu concorda e a galera concorda? Enquanto tu fala aí, deixa eu ver a turma. Eu só tiraria... Eu colocaria Sérgio, para mim, né? Vamos lá. Kaique, Hereda, João e Chico, Carinho na esquerda. No meio, eu colocaria Rivera, Zé Lucas, Atêncio, aliás, Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira, Titi Ortiz, Atêncio e Pablo. Eu ia nesse. O time seria esse para mim. Fabiano, um abraço. Entendi. Eu vi uma galera, Alessandro, locubrando com a possível volta. O que é locubrar? É você propor ideias, é você mentalizar questões. Eu vi gente falar com uma palavra dessa que não é comum. É sério mesmo. Traduz esse cacete dessa palavra, porque você não vai saber, né, porra? Gente falando. Senão vai ficar um programa sabe? Cheio e não é essa parada, né? Eu vi gente, porra. A gente é do povo. Gente falando, Alessandro, que com essa possível volta de Thierry aos campos, se não seria, por exemplo, também o momento de você fazer um esporte com 3 zagueiros, uma vez que você teria, por exemplo, 3 bons zagueiros à disposição. Thierry, Chico e João, por exemplo. Eu sempre defendi essa tese. 3 zagueiros não é um time defensivo. Claro que não. O Brasil foi campeão do mundo com 3 zagueiros em 2002, pô. E no problema que o esporte tem hoje,
né, de marcação dessa coisa toda, eu acharia muito viável, né, essa questão aí de 3 zagueiros. Eu acharia. Você tem até a página 2, Thierry à disposição. Mas lembre-se, Thierry não está... 100%. A unha encravada de Thierry naquela época, né? Pois é. Não, sim, claro. Quem iria entrar nessa tríade? Não, se eu fosse para escalar o Sport com 3 zagueiros hoje, eu colocaria Thierry, João e Chico. Eu iria nessa, né? Talvez por Thierry não estar muito bem fisicamente, eu não botar ele numa sobra, entendeu? Mas eu tentaria botar um Sport com os 3 zagueiros, né? Liberar Vereda, por exemplo, tentar fazer uma dobra, quem sabe, de Cariús com Atêncio, lá na esquerda, como deu também na época que Juba estava no Sport, porque a melhor fase de Juba foi quando ele tinha dobra, ele e Cariús, ali em 2023, porque foi aquele primeiro semestre que Anderson montou o time, que era Juba, Cariús, Jorginho e Wagner Love. Esse quarteto fez o Sport chegar até a final do Galeto e fez o Sport voar no primeiro semestre na Série B. Quando é que começou a decair? Quando o Juba foi embora, Jorginho se contundiu, o Love parou, porque estava dando carrinho na lateral em janeiro. Todo mundo achava arretado isso. Chegou em julho e estourou. Então, assim, eu acho que Antônio Oliveira poderia, quem sabe, estudar essa formação do 3-5-2. Porque não é porque você tem 3 zagueiros que vai ficar um time retroativo, muito pelo contrário. O Brasil tinha Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Marcos, Cafu, Roque Júnior, Lúcio, e tinha Roberto Carlos, e os dois iam lá para frente, velho. E ia. Sacou? Vê a qualidade dos caras que tu tá falando aí, vê a qualidade do time da gente. Eu tô falando de qualidade, tô falando do esquema, porque com 3-5-2 você libera os laterais para eles fazerem o que sabem bem fazer. Ele é um cara agudo, Cariús é um cara agudo, que podem ir para cima sem ter, entre aspas, a necessidade de voltar para a marcação, porque você vai ter um cara a mais ali para ajudar na marcação e na volância. Né? Você poderia botar 3 zagueiros, você poderia botar Kaique França, Hereda, aí botava Chico, Thierry e João, e na esquerda você poderia botar... Hã? Chico na lateral? Não, você botava Kaique França, Hereda. Kaique França, Hereda. Kaique França, Hereda. Chico, Thierry, João Silva e... Chico, Thierry, João, na esquerda botava Cariús. Você fecharia o meio ali, certo? Fecharia as zagas. No meio de campo, você poderia colocar... E esse terceiro zagueiro? Hoje, eu botaria Chico... Não, nesse time que tu botou aí... O terceiro zagueiro, Chico... Cariús... Poderia botar... Tu falaste Chico, João, Hereda na direita e Cariús na esquerda. Quem é o terceiro zagueiro aí? Porque nem Cariús... Thierry. Ah, tu botou Thierry? Botava Thierry. Tá. Thierry. Mas assim, quando o Thierry vai estar bom? Qual é o outro zagueiro que poderia entrar nisso aí? Com 2 já está complicado? Não tem aí é onde vai... Aí é onde vai aquilo que a gente falou da janela se precisa de junho e julho. Tanto para você ter... Você está fazendo planos para... Tá, entendi agora. Porque você tem que pensar à frente. Você tem que pensar tanto para dispensas que vão ter que ocorrer e também de contratações que chegarão à Praça da Bandeira, à Abdias de Carvalho. A gente fala já dessa pauta aí. Entendeu? Assim, é uma alternativa. É uma alternativa, né? E faz muito tempo que o Sport não atua com esse esquema. Eu não me lembro que o Sport atuando com 3 zagueiros. Faz muito tempo. Rapaz, quem foi que botou 3 zagueiros e foi com Eu acho que foi Susso. Que foi Susso. Juba adiantou-se, botou alguém na esquerda, não sei se era Cariús, com coisa. Cariús a dobra era com Anderson. Anderson fazia essa dobra de Juba lá na frente com dois... Não, Anderson. Eita que pariu. Mas enfim. Enfim. Cara, falei com ele ontem, com o Yuri. Saiu uma matéria aí, uma matéria não, do canal, que a gente acabou de falar, Léo Medrado e os Traíras, falando sobre a questão de jogadores. E eu fiquei um pouquinho preocupado quando o presidente do Sport, o Yuri Romão, comentou que quer recuperar jogadores do elenco. Tudo bem,
Vamos pro raciocínio, né? Matheus Alexandre foi investimento do clube, é um ativo do clube. Então, vamos falar de Matheus Alexandre. Como recuperar um atleta como Matheus Alexandre, que, segundo o presidente do esporte, tem ele eu não vi, mas vi uns pedaços. Porque eu gosto de ver o programa todo para poder realmente falar, mas essa parte eu vi. Ele diz: quando eu estava na seleção, eu conversei com pessoas de clubes, né, com uma estrutura muito maior do que a do esporte, e falando que tinha um jogador, que ele não diz o nome, que estava sendo monitorado há mais de um ano, e etc, etc, etc. E ele disse que no esporte, né, não tinha essa condição, porque é um time que está subindo, não tinha tempo, e etc, etc, etc. É trocar o pneu com o carro andando, né? Bem dizer, foi isso que ele disse. Mas o Matheus Alexandre, dentro desse contexto, ele diz que, de acordo com o Cuiabá, a última referência que ele teve do Cuiabá, que foi o Matheus Alexandre, trouxeram ele e investiram alto, conforme o torcedor já sabe do valor, dos milhões. Como recuperar? E aí eu estou perguntando para você, estou perguntando para a galera, e a gente vai também ler o comentário da turma nessa pauta, Matheus Alexandre. Vamos falar só de Matheus Alexandre aqui agora. Como recuperar um atleta desse? Botando para jogar, né, Alessandro? Sim, mas botou. Porque, veja, ainda. Eu lembro que ele teve até um começo, entre aspas, assim, não vou dizer promissor, né? Mas ele deu uma esperança, né? Ele deu aquele passe para aquele gol do Ferroviário, né? Era um cara que tem umas passadas largas e tudo mais, né? Ele começou logo na estreia, na primeira rodada, fez um gol e deu uma assistência. Todo mundo, opa, quem é esse cara? Vale o escrito, feito disse o outro. Mas aí, velho, tipo assim, depois, com o passar do tempo, a oscilação veio e ele acabou perdendo espaço para Hereda, uma aposta que veio de uma Série B do CRB, que todo mundo achava que Hereda viria para compor o elenco e Matheus Alexandre, pelo valor que veio, viria para ser o camisa 2 titular. E Hereda seria o cara para substituí-lo, terceiro cartão amarelo, uma expulsão, e não foi o que aconteceu. Agora que eu estou aqui desse lado. QR Code, galera. QR Code aqui. Então, ele é um ativo do clube. Se ele é um ativo do clube, significa que ele tem que estar ativado. Como é que você ativa ele? Ele é em campo, mas ele não rende. Agora, dos males o menor. Ele vai vir um técnico agora com o qual ele foi e jogou praticamente um ano todo. E esse valor de 9 milhões que o Sport pagou por ele foi porque ele teve um ano, praticamente 55 jogos atuando pelo Cuiabá na lateral direita. Dito isto, pode ser que Tony Oliveira recupere o futebol do Carlos Alberto, porque já dizia Luiz Cavalcante, quem sabe não desaprende. Quem sabe jogar bolas, não desaprende a jogar bola. Porque se esse cara teve no Cuiabá, que é um time modesto, um ano, por exemplo, disputando a Série A competitivamente, esse cara tem alguma coisa para mostrar. Mas até agora não mostrou. Ele mostrou o quê? Um gol e uma assistência na sua primeira partida lá atrás, em fevereiro de 2025. Eu estou em maio. 4 meses se passaram. Então, qual foi a justificativa para o seu desempenho ter oscilado? Qual foi a justificativa para o jogador ter perdido espaço no time titular? Então, assim, eu acho que a desconfiança da torcida não é porque é Matheus Alexandre. É a justificação pelo alto investimento que fizeram no jogador de 9 milhões de reais. Não pode dar ré, né? Não pode dar ré, né? Foguete não dá ré. E o que se fala para Matheus Alexandre... Dá ré, já dá ré. E o que se fala para Matheus Alexandre se reverbera para Carlos Alberto. O problema não é o jogador em si, é o alto custo de ambos, porque quando você soma 9 com 15, dá 24. E 24 milhões de reais é muita coisa. A gente não é, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo, né, que aliás até atiraram nos caras hoje, eu acabei de ver, meteram tiro nos caras hoje, inclusive, que estejam todos bem, mas não somos um Palmeiras ou um Flamengo que dá-se ao luxo de ter um cara de 500 mil no banco. E o cara fica de boaça no banco, às vezes terceiro reserva, no banco do Flamengo, no banco do Palmeiras. O Sport não pode dar esse luxo. Não pode dar esse luxo. Porque se hoje
Zé Lucas é um ativo, tanto quanto o Carlos Alberto, tanto quanto, por exemplo, Matheus Alexandre, são. Então, quando você pega 24 milhões, uma mega cenazinha, a mega cena vai pagar 38 milhões hoje. 24 milhões é uma mega cena. Muda a vida de muita gente, muda a minha vida, muda a tua vida. Ou não muda, caramba? Oh, Muda. 1 milhão mudava, meu velho. 500 oh. mil conto mudava a tua vida? 100 mil conto de reais mudava a tua vida? A minha mudava. Dava para o Brasil esse ano. Ver minha família, ver todo mundo. Ver o esporte jogar. 24 milhões no banco é temerário. A gente já dizia no ano passado, ó, tu tem no banco aí 5 milhões, 4 milhões por Romarinho e 6 milhões por, pelo outro lá, o outro tá no Curitiba, esqueci o nome dele. Romarinho tá aí. O atacante, né? Coutinho. Coutinho tá no Curitiba fazendo um golzinho lá. Que faça seus gols, que suba o Curitiba. Mas Romarinho tá onde? 4 milhões também no banco. Quando você vai somando a conta, para ela mim, fechar é complicada. Depois das coisas que eu falei ontem, que eu descobri, pererei, eu acho que o Romarinho estava sendo mal usado. Mas vamos voltar para Matheus Alexandre. Então, assim, como é que você recupera esse cara? Colocando para jogar, velho. E aí... Vamos lá. Ilha do Retiro cheia, Matheus Alexandre perde a bola, início de jogo. Meu irmão, a gente sabe o que é que vai vir do lado leste, né, da Ilha do Retiro, das sociais. A gente sabe o que é que vai vir. Todo, porra. Mas a gente sabe o que é que vem dali. Infelizmente, não rendeu ainda o investimento. Eu acho que seria a hora de dar uma ré. Também acho. Preparar o cara psicologicamente, treinar ele, fundamento, botar para torar mesmo no treinamento. Ou investigar, que é normal. Eu já tive problema de mental, né, de depressão, como eu já falei aqui, não esqueço, e não tenho vergonha disso, qualquer um pode ter, e um grande exemplo de recuperação, mas assim, o cara pode estar com um problema com filho, esposa, namorada, pai, mãe, como eu tenho, como você tem, e isso está afetando o trabalho do cara. Né? Então, é complicadíssimo isso. Então, investigar mesmo e ir no problema. Tem que ir na raiz, cara. Não é normal um clube contratar um jogador, um lateral, por esse valor e o cara não render 1% do que foi investido nele até agora, pelo prazo que se tem. Ainda mais pela idade. Ele não liga nem pela idade, ele tem 26 anos, ele é novo ainda. Eu vi treinos iniciais e, porra, gostei da altura dele, que eu gosto. Eu acho que jogadores altos, fortes e com velocidade, passada larga, né, tipo o Macaé, o saudoso Macaé, de 87, tinha, eu acho massa para lateral. E eu e o Sombra, a gente assistiu treinos iniciais. E a gente disse, não dá para falar tanto, mas o cara tem, né, tá passando bem, tá, etc. Agora, treino é treino, jogo é jogo. Em jogo ele não provou ainda. Né? E, para não deixar passar, né, que a gente tem que falar tudo, porque a audiência é cíclica. Quando ele estava sendo contratado, que a gente falou aqui, Sombra disse para mim, recebi uma ligação de um amigo de lá e disse que vocês vão se arrepender de ter o jogador. Aí disse, isso é torcedor, né? Pô, mas tu quem não é torcedor? Você quer dizer, pô, vamos esperar o cara jogar, pô. Né? Então, esperamos. Não aconteceu ainda. Então, guarda na garagem, vai pesquisar o que é o problema e trabalha no problema. Porque pode ser, aspas, mental, pode ser preocupação, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser falta de confiança, clima, sei lá, porra, físico, alguma coisa, pesquisar o corpo do cara. Enfim, alguma coisa tem que ser, que não é normal. Outro jogador, né, que tem, que a gente vai falar daqui a pouco, é o Carlos Alberto. Mas deixa aqui que eu prometi ler os comentários da galera e não li ainda. Diz o Ivan Ferreira, reflexão. Pode descrever o que vou falar agora. Carlos Alberto e Matheus Alexandre nem renderam e nem vão render. É melhor a diretoria aceitar que errou nessas duas contratações, né? Entre outras contratações, e colocar para fora, está dizendo aqui o Ivan Ferreira. Ivan, não é tão simples assim não, Ivan. É muito dinheiro para jogar fora. Enquanto
agente, administrador de um clube, pegar 24 milhões assim, fora o outro Carlos Alberto, se embora, entendeu? A vida, o esporte não é FM, não, galera. Não é LFUT 98, não. Que você descartava um jogador e botava para fora, não. É complicado. Se a Cães não, Alessandro, pode dizer que gosta. KKKKK. De quê? Eu não entendi. Eu também não peguei não a referência, não. Que eu gosto de jogadores altos, fortes, sei o que. A filha de uma mãe. Faz igual o Roberto. Esses negros maravilhosos. Nossa! Não preconceito nenhum. E se eu fosse, né? Se eu fosse gay, homossexual, eu tava aqui de boa e lasque-se quem. Até porque o corpo é meu, né? Mas vamos lá, eu não sou, não, viu? Casado, bem casado, graças a Deus. Com mulher, porque pode ser casado também com homem, né? Você apanha da mulher, você leva carão. Eu levo mais em casa, você leva na live, né? Leva ao vivo. Isso. Casa, hein? Ótimo. Jairo Melo, tá dizendo aqui. Só me resta torcer. Mas empolgação que eu fiz nesse esporte zero é torcer para que mude. Parece que Antônio Oliveira nunca repetiu time onde passou. Se for verdade, é bronca pesada, tá dizendo ele. Felipe Pedrosa dando uma gargalhada. Thiago Neri, tem que colocar alguém para marcar e botar ele para jogar sem responsabilidade de marcar. Uma boa, poderia ser. Thiago tem um ponto. Investiu, agora sim. O esporte tem condições técnicas e táticas, tem material humano para fazer isso. Imagina só. Aí ele se encaixaria no 3-5-2. Olha, vai-te embora, vai apoiar, que vai ter 2 caras aqui para cobrir tua sobra. Vai tentar cruzar a bola, vai tentar apoiar. Vai-te embora, menino. Vai-te embora. Segue teu jogo. O problema de Matheus Alexandre, está dizendo o Igor Santana, é que ele só tem porte e arranque, mas ele não tem um bom cruzamento e nem é bom defensivamente. É a conhecida... Também se tivesse, né, Igor? Tava na Europa, né, amigo? Tá na Europa, se tivesse tudinho, Igor. Filho, me ajude. Se ele tivesse isso, se ele fosse bom de cruzamento, bom defensivo, ele tava aqui no Real Madrid, viu? Peraí, lá não é o Madrid. Igor, porra, me ajuda aí. Deixa eu ver mais aqui. Matheus Alexandre, Hermes está dizendo... Matheus Alexandre jogava como lateral ofensivo. Pepa prendia, né? No caso, os laterais. Fisicamente lembra Moacir, Pedro está dizendo. É porque tu bota aí, Pedro, no Google, Macaé, Sport 87, Lapa de negão da porra. Quase 2 metros de altura, negão. Tem uma passada lá. Faleceu quase uma semana depois que o Sport foi campeão, velho. No acidente de carro na Serra das Russas. Uma folga, foi indo para Caruaru, que ele veio do Central, inclusive, de Caruaru para o esporte. Outro jogador que a gente pode falar aqui agora, nessa mesma conotação de recuperação, é o Carlos Alberto. Eu ainda acho, eu sei que muita gente vai botar para torar aí, velho, mas no Matheus Alexandre, eu não tenho essa propriedade para falar, mas com esse menino, Carlos Alberto, algo me diz, é mais algo meu do que propriamente números, tá? Só para justificar. É uma sensação que eu tenho. Que o Carlos Alberto, se a gente souber, como é que eu posso dizer? Observar melhor esse jogador, né? Colocar ele da melhor forma, com a melhor estrutura, e etc, eu acho que esse cara pode render. Eu não vejo o Carlos Alberto como um jogador que... Eu acho que é fase. Pronto, resumi. Eu acho que é uma fase de Carlos Alberto. Aí, vai tirar fase miserável também, né? 3 meses de fase ruim, misericórdia. E fase, hein, Alessandro? Pois é, cara. Mas vamos lá. Pepa, para mim, tem uma assinatura, né? Estou chovendo molhado, muito grande nessa situação do esporte. E o esporte, alguém vai me negar aqui que essa galera que vai passar aqui agora é um time da porra no papel? Alguém vai me negar isso? No papel tem predicado. Pois é. Então, quando eu olho para um time que tem uma revelação do futebol argentino, por mais que diga, veio para cá porque não tem... Claro, final de carreira, já está... Pô, senão ele está no Real Madrid. Sérgio Oliveira, apesar da falha... Porra, quem mais eu posso falar aqui? A gente tem o que mais aqui? Deixa eu passar aqui para eu ver.
Zé Lucas, seleção brasileira, e vai render para Dedéu. A gente tem, não nesse time que está aqui embaixo, mas a gente tem Lucas Lima, cara. Então, no papel, é um time da porra. O Sport Hipotético é um bom time. Isso. Como é que o cara pega um time desse e não produz? Ah, não, no início. Vamos rebobina a fita. O time estava no Campeonato Pernambucano e aí revezava time, jogador, não sei o quê, não sei o quê. Vieram os clássicos revezando, não é porque reveza. Aí quando vê o brasileiro, né, que é o time mesmo, faltou o quê? Condicionamento físico, tático, porque só tem tático se tiver físico primeiro. Aí vem o tático para cumprir o labor, né? As funções de cada um, e o principal, meu irmão, que vem com todos esses aqui. Sem esses, não há entrosamento. Não é? E com isso, você botou aqui a mão na cabeça, me ajudou mais ainda, que eu não ia nem falar, foi você que me ajudou. Vem o mental, vem a falta de credibilidade, vem a falta de certeza de todo mundo. Será que investimos errado? O jogador pensa também que o outro, porque está escalando A, B, C, D, E, F, G, H, e porque Beltrão está treinando melhor. Aí vem a torcida que começa a deixar de ir, e etc, etc, etc. Então, é uma coisa levando a outra. É uma coisa levando a outra. Agora, é a bola de neve. Agora, se a gente tem... A suposição é foda. Suposição é uma coisa que, no papel, é massa. Mas eu não posso afirmar. Outro técnico faria... exploraria melhor esse elenco, que é bom. Elenco não, time, perdão. É bom, esse time aqui que está embaixo é bom. Elenco está na cara que a gente precisa de contratações em todos os setores. Inclusive, o presidente Yuri falou também no mesmo canal que vai investir. E tem que investir. Sai mais caro não investir e cair do que cair, aí o ano que vem investe para subir de novo. E a gente sabe o que é. Camisa, marca, tudo desvalorizado. Torcida, baixa autoestima, começa... Enfim, é por aí o caminho. Aníbal. E outra coisa, Alessandro, a gente fala de recuperação, o próprio jogador precisa se ajudar também, né? Porque os gols que ele perde e aquele gol que ele perdeu contra o Fortaleza, ele, a bola do goleiro... Confiança, velho. Falta de confiança também. Né? Porque é uma pressão ad eterno que você tem, entendeu? E você precisa botar a bola para dentro, porque a bola não entra, e você, em tese, é o cara que vai resolver a parada e você não resolve. E você começa a entrar numa pira, velho. Você começa a entrar sabe aquela onda que você leva uma vaca e você depois vê outra onda e vê outra onda? É areia movediça. Quanto mais você se move, mais você vai afundando, você não consegue se salvar. Então você entra numa areia movediça. Um problema chama outro problema, que chama outro problema, que chama outro problema, que chama outro problema. E você tem o Duque Heróis, que tem a chance de fazer um 2-1 no Maracanã e não faz, porque está aquela bola cafofa, né? Então, você tem chances que você não aproveita. E você tem que matar. A bola pune. Numa Série B, por exemplo, você conseguiria perder uma oportunidade e depois fazer outro gol contra o Brusque. Numa Série A, se você não for letal contra o Fluminense, você tem que levar um segundo gol. Tu concorda nessa premissa que Pepa tirou no pé dele? Total. Porque ele tira a confiança do próprio elenco. Ó, quer ver um cara que eu estava achando muito bom ele entrando? Gustavo Maia. Sumiu, velho. Sumiu. Gustavo Maia estava se credenciando para ser um cara que uma aposta que veio do Náutico, que já no ano passado poderia ter ajudado muito na Série B, mas muito. Porque chegou uma hora que a gente tem atacante. O Náutico e o Sport também. Eu sei, Alessandro, mas o que ele jogou esse ano é a prova que ano passado ele já poderia jogar na Série B. Melhor. Agora é foda. Suposição. O Cine entra no futebol. Eu tô vendo o filme já com os caracteres rodados. Aí eu vou comentar do filme. Não tô comentando na hora. Sim. Não era melhor pegar uma partezinha desses tantos milhões investidos nesses dois jogadores que a gente tá falando e pagar pro Náutico aqui e pegar Gustavo... Não era agora que a gente tá vendo isso, né? Mas veja, Gustavo Maia, ele não pode ser preterido para Arthur Souza, cara. Com todo respeito a Arthur Souza. Arthur Souza não pode ter mais de 200 minutos numa Série A, feito ele tem. E Gustavo Maia não entrar. Não pode. Porque o Gustavo Maia... Será Carlos Alberto, porra? Me dê essa notícia. Como é que ele vai comparar ele botando ele para jogar, velho? Botando ele para jogar, porque ele é um ativo do clube hoje. Pronto, então assim, confiança.
Você falou. Tá jogando, né? Entre aspas. Você falou uma coisa muito interessante. É voltar umas casinhas atrás. É ir lá quando o Sub-17 joga, o Sub-20 joga, ó, vai treinar fundamento, velho. Vai treinar chute, vai treinar cabeceio. Matheus Alexandre vai treinar cruzamento, vai fazer feito o Betão fazia, cruzava sem bola de um lado, sem bola do outro, todo final de treinamento. Quer pagar o preço, irmão? É assim. Batia tanto pênalti naquela tecla. Por que Zico foi bom e monstro nas fotos? Porque quando acabava o jogo, ele botava assim a camisa aqui, assim, a bola tá ali para mostrar. Eita, ele botava a camisa aqui na barra e chutava sem falta, velho. Pega um goleiro desse aí do Sub-17, chama ele pra cá, ó, vem cá, vou dar um pix aqui de 100 conto pra tu ficar aqui treinando comigo. Porque só vai assim, velho. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. O futebol de Carlos Alberto só vai se recuperar se ele quiser ser recuperado. Tem isso também. Ele quer, ele está disposto a dar 2 passos para trás para dar um passo para frente. Porque é igual a flecha, velho. Quanto mais você estica a flecha para trás, mais ela vai para frente com força. Então, assim, cara, os gols que ele vem perdendo, vem fazendo mal pro time. Porque se fosse 1-0 Fortaleza, a gente teria hoje 5 pontos, sabe? Ajudava pra caramba. Você estaria menos ruim do que você está hoje. Você não estaria na lanterna, que estaria do Santos. Agora, a gente não pode contar com leite derramado. Né? Pedi para minha mãe pegar, ver se encontra a minha bola topper que eu guardei daquela época, para vocês verem. Dura que só ela. Porra, e pegasse o pito aqui na testa, eu tava fudido. E era direto, né? Cabeceando aquela porra. Parecia uma medicine ball. Medicine ball, gente, para quem não sabe, eu acho que tu não explicasse, não, né? É uma bola com areia, uma coisa pesada que você treinava lateral com ela, tá? Ou hoje faz abdominal, tudinho, mas era usada muito para fazer treinamento de braço, né? De laterais. Então, cara, Carlos Alberto, né? E o Matheus Alexandre nesse sentido. Eu acho, pelo que eu tenho visto, e não é muito difícil de ver, eu já tenho dito aqui, que Lobato de Plácido não devem ficar. Tem mais para pegar. Ioran não deveria ficar. Antônio Costa não deveria ficar. Arthur Souza não deveria ficar. E a lista é grande, a lista é grande. Eu tô anotando. Johan. Quem é o outro? Johan não deveria ficar. Quem é o outro? A lista. Johan. Sim. Matheus Alexandre. Não, Matheus Alexandre não vai. Antônio Costa. Tu vai dizer o elenco? Vai botar na lista aí? Aí é sacanagem. Não, vai anotando. Não, eu vou anotar essa porra, não. É muita gente. É muita gente. Mas assim, vou falar porque Lobato eu acho que não fica, né? O Sport tem essa questão de contrato, não estava entrando quando deveria ter entrado, né? A gente precisando de atacante, o cara estava fazendo gol, mas estava no Pernambucano, no Brasileiro, mas era o cara que estava fazendo gol. Então, a lógica é manter, né? Mantener, como dizem os espanhóis. E de Plácido, velho, porque a chance que não teve no ano passado, teve esse ano e estava sendo colocado de lado. Enfim, eu ia falar uma merda do caramba aqui agora e uma coisa que não tem nada a ver. Mas, assim, eu acho que ele não fica. Não convenceu a questão. E o Orhan, porra, já que tu citasse, é outro que veio e não rendeu também. Não dá para dizer aqui. E aí eu fico me perguntando... Lucas Cunha é outro que tem que ir embora também. Emprestar, porque não é assim, vai embora, né? Tem um contrato. Quando ele fala embora, salário, é sair, velho, da forma. Ou diminuir o prejuízo, porra. Ó, vamos lá. Lucas Cunha, Antônio Carlos. Não quer falar mais do Carlos Roberto, não, né? Porque tu dissesse a mesma coisa do Matheus. Não, eu vou dizer. Eu vou dizer a lista minha. A lista minha. Minha lista. A lista de Schindler. Lucas Cunha, Antônio Carlos. De Plácido. Fabrício Domingues eu emprestaria, viu? Tá demorando muito para dizer os nomes para um cara que tem. Ioran. Chão da porra falar dos nomes. Arthur Souza, Carlos Alberto. Na minha lista tem 7. E Romarinho. Vou facilitar a tua vida. Vê se. Vamos lá. Tá na tela. E Denis também, 9. Não, Denis já tá fora, porra. Aí Denis não se fala, não. Vamos lá. Bora. Fala aí. Tá Lucas Cunha, tchau. Antônio Carlos, tchau. Abaixa. Bora abaixando.
De Plácido, um abraço. Baixa aí. Fabrício Domingos eu emprestaria. Esse Adriel, tchau. Sei nem quem é. Da base, porra. Da base então fica. Fabrício Isso. Domingues, prestado. Um abraço. Um Não é abraço. fase não? Não é fase não? Sei não, viu? Que fase miserável também, viu? Tá acertando nada. Ioran, volta pra Poa. Poa é Porto Alegre, viu, gente? Para não entender que é porra aí, pelo amor de Deus. Volta pra Poa. Volta pro Sagrado Filho. Tchau. Atacante. Arthur Souza, tchau. Arthur tu ficava. Deus me livre. Arthur Souza, tchau. Carlos Alberto, tchau. Paciência, tchau. Baixa aí. Romarinho, tchau. Porra, só Romarinho, quase. Lene Lobato, tchau. Zé Roberto tem contrato, tem que ficar, mas a depender do que ele mostrar assim, junho ou julho, também dava um tempo para emprestar, porque acho que ele não tem know-how para a Série A. É isso. 9 jogadores que tem que sair, no mínimo. Tá, e como é que tira? Pagar essa coisa toda, contrato, arrumar clube. Goleiro, fica com todo mundo? Kaique França, Thiago Adriano, 2 da base. Kaique, a turma tá caindo muito em cima do Kaique. Eu acho um bom goleiro. Não tô vendo. O maior problema do esporte não é goleiro, né? Não, minha gente, não. Não é goleiro, não. Tá longe de ser goleiro. Aliás, não é goleiro.